meninas, estamos novamente mais uma aula Fractal Revista. Nosso conteúdo agora é figuras de linguagem. Então nós estudamos 5 figuras de linguagem: comparação, metáfora, personificação, que eu posso também chamar de prosopopeia, hipérbole e eufemismo. Comparação é quando eu tenho 2 elementos e eu vou comparar uma coisa à outra. Eles têm que ter alguma coisa em comum. Normalmente emprega-se a expressão como. Então, por exemplo, a vida é como um trem-bala. Eu estou comparando a vida ao trem-bala. O que eles têm em comum ali? Que eles são rápidos. Então, o autor está querendo dizer que a vida é passageira, é momentânea, é rápida. Então, para fazer essa comparação, eu usei o como. Quando eu faço uma comparação implícita, que é aquela que não emprega o como, e eu tenho o sentido figurado das palavras, eu falo que eu vou ter a metáfora. Então, eu só falaria o quê? A vida é trem-bala. Então, a gente tem que perceber que o autor está fazendo uma comparação, comparando a vida ao trem-bala. E temos que perceber que trem-bala e vida vão ganhar um novo sentido se unidos, que ganha o sentido de ser rápida, o sentido figurado. A vida literalmente não é um trem. A vida é comparada a um trem que é rápido. Então, aí eu falo que eu tenho a metáfora. É uma comparação, mas não emprego como. E eu tenho o sentido figurado das palavras. Personificação e prosopopeia, que eu posso usar um nome ou outro, que eles referem-se à mesma coisa, é quando eu tenho um ser inanimado, que é aquele que não representa o ser humano, e ele ganha ações características humanas. Então, lembra que eu falei para vocês das fábulas? As fábulas é um gênero textual que emprega personificação. Eu tenho animais que falam, objetos que falam, e eles ganham características humanas, atitudes humanas, que no final vai acarretar ali uma moral da história. Então, os animais passam a falar, a sentir, o que não é comum a eles falar, por exemplo, é comum dos seres humanos. Então, atribui uma característica humana a um ser não humano. Por exemplo, uma xícara falante. Então, eu vou ter a xícara não fala, é um objeto, mas ela passa a falar dentro de um texto. Ela passa a ter uma característica humana. Então, a personificação, prosopopeia. E aqui nós temos a hipérbole e o eufemismo. Lembram que a hipérbole eu falei que ela é bastante usada por mim e ela também é bastante usada pelas mulheres, que é aquela forma de exagerar. Tudo é muito exagerado. Quando eu falo, esperei por você há 1000 anos, estou pedindo silêncio mais de 1000 vezes. Então, eu estou exagerando. Eu fiquei 50 minutos numa aula e eu não pedi silêncio 1000 vezes. Posso ter pedido várias vezes, mas não chegou à quantidade de 1000 vezes, então eu exagerei. E eufemismo é ao contrário. Na hipérbole, quando há o exagero, no eufemismo tenta-se suavizar uma ideia, diminuir aquela ideia. Então, se eu vou falar que alguém morreu, eu falo que infelizmente foi encontrar-se com Deus. Se eu falo que aquela pessoa não é bonita, eu não vou falar que ela é feia, eu falo que ela é desprovida de beleza. Então, eu vou amenizando a situação. Aí eu falo que nós temos o eufemismo. Então, para relembrar essas figuras de linguagem, nós vamos responder as 2 últimas questões da lista. Peguem aí. Então, vamos ler a penúltima questão. Analisa a frase a seguir, evidenciando a figura de linguagem presente nela. Proferi 1 milhão de palavras tentando convencer-me de que tinha razão. Qual figura de linguagem tem aí? A pessoa falou que ela falou 1 milhão de palavras para tentar convencer que ela tinha razão. Realmente, será que ela proferiu, será que ela disse, falou 1 milhão de palavras? Então a gente percebe que é um exagero. Ela não falou aquele tanto de palavras, ela exagerou. Ela pode ter falado várias e várias palavras, mas não exatamente essa quantidade. Então, se há um exagero, qual a figura de linguagem que nós vamos ter? A hipérbole, porque ele está exagerando no que ele está dizendo. Vamos ler a última questão. A última questão fala da personificação e da prosopopeia, para a gente perceber em qual das frases que não há o emprego da personificação e da prosopopeia, que, como eu já disse, é a mesma coisa. Os sinos chamam para o amor. Quando eu falo que os sinos chamam, os sinos é um objeto. Eles têm o poder de chamar, de falar com alguém? Não. Então, aqui eu tenho uma personificação, um objeto que está tendo uma característica humana. A natureza me assusta, com seus matos sombrios e suas águas. Estão falando que a natureza assusta alguém. O ato de assustar alguém não pertence à natureza, pertence ao ser humano. Então, aqui eu posso ter realmente a personificação? Sim. Lembra que eu falei para vocês que em alguns momentos eu posso ter mais de uma figura de linguagem em uma frase. Aqui eu poderia ter também a metáfora, que é o sentido figurado das palavras. A suntuosa Brasília, a esquálida Ceilândia contemplam-se. Qual delas falará primeiro? Então, nós sabemos que são cidades. Citou ali o nome de Brasília. Brasília, uma cidade. Realmente elas falam? Ou isso pertence ao ser humano falar? Como é uma característica do ser humano, realmente há uma personificação. Eu atribuí um ato, que é o ato de falar, a algo ou alguém ali que não pode falar, ou seja, algo à nossa cidade.
D. Os carinhos de Godofredo não tinham mais gosto dos primeiros tempos. Então, eu estou falando dos carinhos, que eles não tinham o mesmo sentimento, não tinham a mesma ideia. E os carinhos representam, então, os sentimentos? Sim. Estou dando aqui uma ideia de personificação, estou dando um sentido humano a algo que não é humano? Não, aqui a gente poderia dizer que temos a metáfora, que é os carinhos representam a afeição, o sentimento, o desejo de alguém por alguma coisa. Então, aqui a gente não tem a personificação. Então, só para confirmar, vamos para a última letra. O vento fazia promessas suaves a quem o escutasse. O vento, ele pode prometer algo a alguém? Ou isso pertence ao humano prometer algo a alguém? Então, de fato, nós temos a personificação. Então, a alternativa que não há personificação é a letra D, que eu tenho ali um sentimento representando uma metáfora. Então, nós podemos dizer aqui que a prosopopeia acontece em todas as frases, menos na letra D. Então, só para relembrar. Comparação, como o próprio nome indica, comparar alguma coisa a algo empregando como. Metáfora, sentido figurado das palavras. Personificação, prosopopeia, seres que não são humanos recebem características humanas. Hipérbole é a ideia de exagero. E eufemismo é quando você ameniza as palavras para transmitir uma ideia que talvez é uma ideia mais forte, ok? Então, aguardo vocês numa próxima videoaula. Tenham uma boa prova. Até mais!